Nesse vídeo será discutido os mecanismos de transferência de calor. Conforme pode ser observado aqui na figura, à esquerda aqui tem uma lâmpada incandescente, que será mostrado aqui o princípio de transferência de calor por irradiação. No meio aqui temos um aparato onde essa estrutura aqui interna gira para mostrar a transferência de calor por convecção, que se dá pela movimentação do ar. E à direita aqui você tem aqui é um suporte de madeira. Em cima desse suporte de madeira tem uma barra de cobre sendo aquecida aqui pela chama de uma vela, para ser mostrado aqui o mecanismo de transferência de calor por condução, através do interior aí do cobre. Bom, mecanismos esses na qual a gente vai discutir com um pouquinho mais de detalhes para saber como é que se dá o aquecimento da matéria em cada um desses mecanismos. O primeiro mecanismo que vai ser discutido aqui é o mecanismo de transferência de calor por convecção. Então, na convecção, essa transferência de calor ocorre com o transporte de matéria. Por exemplo, se você coloca ali uma água na chaleira para aquecer, as camadas ali inferiores, ela é o que? Aquecida primeiro. Então, devido ao aquecimento, a água ali se expande, tá? Por ser uma matéria fluida, essa água que se expandiu, ela tem uma densidade menor, fazendo com que ela suba. E nesse processo, a água nas porções superiores menos aquecida, portanto mais densa, ela vai descer. Então, nesse processo de aquecimento, devido à diferença de temperatura entre camadas inferiores e superiores, forma-se essa corrente de convecção, O mais aquecido sobe, o mais frio desce, tá? Então, devido a essa movimentação, ou seja, essa transferência ali de matéria, faz com que o calor seja transferido para toda a água. Um outro exemplo é o processo de aquecimento numa sala. Então, imagine aí em países de clima mais frio, que precisa ali de um aquecimento. Normalmente, um aquecedor ele é instalado na região inferior da sala, devido a esse mesmo processo do aquecimento aqui da água da chaleira, tá? Que é o seguinte: o ar mais quente, menos denso, ele deve sair embaixo para que, devido à densidade menor, ele possa subir, fazendo com que o ar mais denso, mais frio e mais denso, ele desça, e aí formando-se aquela corrente de convecção, e aí a transferência de calor torna-se bem mais eficiente. Bom, quem já entrou numa sauna pode observar que a saída da parte quente ali da sauna é sempre inferior, justamente pelo fato de privilegiar a eficiência da transferência de calor para todo o ambiente ali da sauna por convecção, tá? Disso aí vem a seguinte pergunta, por que o aparelho de ar-condicionado deve ficar no alto? Então, pelo mesmo mecanismo acabado aqui de explicar. Então, o funcionamento do aparelho de ar-condicionado, que se baseia na retirada de ar quente do ambiente e devolução do ar frio, então ele deve ficar no alto para que esse ar frio que é devolvido ali no ambiente fechado da sala, mais denso, desça, fazendo com que o ar quente que está ali embaixo suba, tá? Enquanto houver diferença de temperatura entre as porções inferior e superior, forma-se essa corrente de convecção, tá? Então, você privilegiando esse mecanismo
E essa característica, né, da convecção, devido às diferenças de densidade pelas diferenças de temperatura, você torna mais eficiente, né, essa convecção aí de calor. Bom, a gente pode citar também o processo de convecção na natureza também, né? Que, por exemplo, né, o sentido aqui da corrente de convecção, né, que a gente chama nas cidades litorâneas, que tem aquela brisa marítima, e essas correntes de convecção são formadas também em virtude da diferença de temperatura, né, da terra e da água aqui do mar, tá? Lembre-se que a terra, que tem um calor específico muito mais baixo do que da água, ou seja, ela aquece, né, bem mais rapidamente. Então, durante o dia a terra fica ali, né, mais aquecida, tá? De tal modo que você forma aqui a corrente de convecção aqui nesse sentido, né? Então, a terra mais aquecida, ó, faz com que, né, o ar menos denso suba, né? E aqui e essa parte aqui no mar menos aquecido, o ar menos denso aqui desça, né? Então forma esse sentido aqui da corrente de convecção. Ao anoitecer, conforme eu já falei aqui, devido ao baixo calor específico, né, a terra aqui esfria rapidamente, porém a água do mar, que recebeu calor durante o dia todo, né, que demorou ali para aquecer, ela também vai demorar para o que? Esfriar. Então, quando chega de noite, a água do mar estará o que? Aquecida, de tal modo que a corrente de convecção agora forma no seguinte sentido, né? Então, aqui é mais quente, o ar mais quente sobe, né? E aqui, que é mais frio, ele vai o que? Descer, tá? Aqui pela terra. Bom, então, processos esses bastante importantes, né, que justamente a gente pode também estudar certas características do clima, né, utilizando esse conceito, né, discutido agora aqui. Bom, vou apresentar um vídeo aqui que mostra esses mecanismos de transferência de calor que foi feito lá pelo pessoal da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Vamos ver algumas formas aqui de propagação de calor. Os mecanismos esses são, né, irradiação, convecção, a gente vai ver esse primeiro, e aqui propagação de calor através da barra, tá? Então vamos ver o mecanismo de convecção. Então observe aqui a estrutura aí, ó, interna. Ela tem liberdade de girar normalmente, tá? A fonte de calor para aquecer o ar vai ser aqui uma lâmpada incandescente, tá vendo aí que ele está mostrando? Então essa lâmpada incandescente ela gera muito calor, tá? Então, devido ao aquecimento do ar dentro dessa estrutura aí, vai fazer com que o ar quente suba, né? E o ar frio ele vai descer. Tá? E nesse processo a estrutura vai se movimentar, tá? Então deixa ele ligar a lâmpada aí para a gente mostrar aí o processo. Então, olha lá, devido à movimentação do ar, ele está girando a estrutura ali interna, tá? Então, a energia térmica muda de local, né, acompanhando o deslocamento do próprio material. Então, ele está mostrando aqui o processo, né, o ar quente sobe, né, e o ar frio aqui desce. Bom, então está aí, né, mostrado aí através do aparato o mecanismo de transferência de calor por convecção. Vamos ver agora o mecanismo de transferência de calor por radiação, tá?
Radiação, na verdade, é uma outra forma, né, de transferir aqui energia é através da radiação eletromagnética. Ou seja, né, nesse processo todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas, né? A energia, né, relacionada aqui com a mudança de temperatura, esse fenômeno ocorre pela absorção e emissão também, né, da radiação eletromagnética, tá? Na radiação eletromagnética, que existe ali um espectro amplo, eu não vou entrar aqui, né, detalhadamente, mas, né, a parte aqui que tem, né, transferência de calor visível é na faixa aqui de a luz visível, que gera um pouco de calor, né, a radiação infravermelha, que é o que a gente chama o calor, né, do Sol, e a radiação ultravioleta também, né? Embora essa radiação aqui ultravioleta, em contato, né, com o ser humano, ela provoca aqui lesões, né, na nossa pele, né? Por sorte, a camada de ozônio filtra quase que 100% da radiação ultravioleta. Aquela fração pequenininha, né, que não é filtrada, é o que provoca a queimadura na nossa pele, tá? Bom, quando a gente fala aqui de radiação eletromagnética, a gente está falando do seguinte: o que gera radiação eletromagnética são cargas aceleradas. Então a gente basta lembrar da própria constituição da matéria, que é, né, tudo é constituído por átomos, né, que, por assim dizer, formam que moléculas, só que na estrutura atômica existem o que? Cargas elétricas. Quando estudamos anteriormente, né, vimos que o conceito lá de temperatura está relacionado com o grau de agitação térmica dessas moléculas, ou seja, que por sua vez são constituídas de cargas elétricas, né? Essa oscilação, essa vibração assim da matéria, né, faz com que o movimento dessas cargas, né, que constituem, né, os átomos e moléculas, façam com que eles emitam essa radiação, digamos, eletromagnética, tá? Então, para cada corpo, ele tem lá uma taxa de emissão de energia. No caso, essa energia que está sendo falada aqui é energia térmica, tá? Ele tem a taxa de energia térmica por meio ali da radiação térmica a partir da sua superfície, né? E é dado por essa relação aqui, ó. A taxa de emissão de energia em outras palavras, chamada aqui potência, tá? É dado por essa relação aqui, ó. Sigma, A é a área, esse é a emitância e T é a temperatura. Ou seja, então você tem o seguinte, ó. Então, a taxa de transferência de energia ou potência irradiada, né, pelo corpo aqui é dado em unidades do sistema internacional, que é o watts. Esse sigma aqui é uma constante chamada constante de Stefan Boltzmann, né? Que é aproximadamente aqui, ó, 5,7 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado vezes Kelvin a quarta, tá? Esse A que aparece aqui é a área da superfície, medida aqui em metros quadrados. E esse E aqui é a emissividade aqui do corpo e T é a temperatura em Kelvin, tá? Essa quantidade aqui, emissividade, significa a fração da energia térmica incidente que é absorvido pelo material, tá? Então cada material ele tem uma emissividade ali diferente. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Essa questão. Vamos falar a respeito da luz visível, né? Quando você vê um objeto azul, né, assim, por assim dizer, significa que ele o que? Absorve
e reflete ali ondas eletromagnéticas, tá? Então, as ondas eletromagnéticas na região aqui, ó, da luz visível é que faz com que a gente enxergue o que? Aquele objeto. Então, vamos imaginar a fonte luminosa sendo o Sol, né, que é uma fonte de luz branca. Lembrando que a cor branca é a composição de todas as cores, tá? Então, quando você enxerga um objeto azul, significa que ele reflete o azul quando você incide luz branca sobre ele. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai absorver as ondas eletromagnéticas responsáveis pelas outras cores e vai o que refletir apenas o que a cor azul, tá? Então, que a luz branca tem todas as cores ali envolvidas. Então, basicamente isso aqui, tá? Num corpo, né, que ele tá ali a qualquer temperatura, né, que seja ali diferente do 0 Kelvin, para um T qualquer aqui positivo, ele vai emitir radiação dado por essa relação aqui, tá? Ele vai emitir a radiação térmica dado por essa relação aqui, sendo o E aqui é a característica, né, da absorção da energia da radiação eletromagnética incidente sobre a área desse corpo. Só que é o seguinte, como eu falei aqui a respeito da luz, né? Então, quando você pegou um corpo de cor azul, ele absorveu as outras cores e refletiu o que é o azul. Então, qualquer corpo, ele ao mesmo tempo ele recebe, ou seja, absorve e emite. Então, o corpo ele irradia também energia térmica por meio de radiação, tá? Então, ao mesmo tempo, né, que um corpo aqui irradia, o corpo ele também absorve o que? Radiação do ambiente. Então, eu vou considerar, por exemplo, T a temperatura do corpo e T0 a temperatura aqui do ambiente, tá? De tal modo, ó, que você pode escrever o que ele emite ou absorve, aí depende aqui do sinal que tiver isso aqui, que é o seguinte, né? Essa potência resultante pode estar emitindo ou absorvendo, né? Só depende aqui do sinal, que é dado por sigma a emitância aqui, né? A emissividade aqui do corpo, né? Aqui a temperatura do corpo menos T0, isso aqui elevado à quarta. Bom, pessoal, quando a gente passa, né, por uma fonte ali bem quente, por exemplo, você tem um forno que ele está ligado, e aí você passa por perto dele, você sente, né, aquele calor. Então, porque como há uma diferença ali muito grande de temperatura entre, né, as paredes ali do forno e o ambiente externo, então você sente essa emissão, né, essa emissão de energia térmica, né, pelo corpo, ou seja, você percebe ali radiação. No caso contrário, por exemplo, quando um ambiente está bem mais aquecido, né, do que o corpo, então esse corpo ele vai absorver, né, essa energia térmica do ambiente, tá? Então o processo agora passa a ser o que? Inverso. Bom, aqui eu estou mostrando uma aplicação aqui que é utilizada, né, com esse princípio, né, que é os painéis aqui fotovoltaicos, né, que são dispositivos que convertem, né, energia da radiação solar incidente, né, sobre esse material em energia elétrica, tá? O princípio deles são o seguinte, né, ele né, gera uma certa diferença de potencial com a radiação que é incidente aqui sobre essas células solares, tá? Então, com essa diferença de potencial, ela é capaz, né, de o que? De você liga uma bateria, ela é capaz de o que? Carregar baterias. E aí você utilizar
essas baterias, utilizar essa energia que fica armazenada nessas baterias conforme, né, sua conveniência. Vamos ver agora por irradiação, né? Então perceba, você tem aqui, ó, placa preta e a placa branca, tá? A placa preta é uma placa aqui absorvedora da radiação eletromagnética e a placa branca é uma placa refletora da radiação eletromagnética, tá? Então, nessa experiência, né, vai ser colocado aqui, ó, os fósforos, né, grudado, se eu não me engano, acho que é com a cera de vela, com a cera de vela aqui, tá? E aí ele vai grudar em cada superfície. Ao ligar a lâmpada, né, que vai emitir assim radiação, observe que essa lâmpada incandescente ela emite muito calor. Então, o fósforo que está aqui, ó, preso aqui na superfície, que foi absorvedora, que absorveu o calor e transmitiu para o outro lado, né, derreteu a cera da vela e caiu. E o lado aqui, ó, dessa outra superfície que foi aqui refletora, que refletiu aqui o calor, né, não houve aquecimento na superfície oposta, permanecendo assim o palito de fósforo preso aí, tá? Então a gente mostrou aí o mecanismo aí de transferência de calor por irradiação, tá? Então, propagação de calor sob a forma de ondas eletromagnéticas, denominada radiação térmica ou infravermelha. Tá? Bom, para mostrar aqui, né, uma aplicação na resolução de exercício, da parte aqui, né, de transferência de calor por radiação, trouxe essa questão aqui. Estime a ordem de grandeza, né, da temperatura de um filamento incandescente de 100 watts quando ela está ligada, né? Um filamento típico de uma lâmpada tem formato aqui cilíndrico de 0,1 milímetros e comprimento 10 centímetros. Considere que a emissividade aqui é igual a 1. Bom, então, para resolver aqui, né, a taxa de emissão aqui da energia térmica, ou seja, pode ser chamado potência irradiada pelo filamento, né? Então a gente acabou de ver essa expressão, né, que ela é proporcional à temperatura elevada à quarta, né, onde T aqui é a temperatura em kelvins, tá? A temperatura do filamento é então obtida, né, se eu eliminar T nessa equação em cima, acima aí, que vai ficar do seguinte modo, né? Eu passei o sigma, o A e o E aqui para o outro lado dividindo. Se o T está elevado à quarta, né? Para eu eliminar aqui o valor de T, eu tiro o que? Raiz quarta, tá? Bom, no caso aqui ele não deu exatamente a área, mas deu as dimensões do filamento aqui da lâmpada incandescente. Então veja só. Então você tem aqui, né, um filamento. Suponho que isso aqui é um filamento cilíndrico, né, desse material tungstênio. Ele esquenta tanto que ele gera não apenas luz visível, como gera bastante o que? Calor, tá? Uma lâmpada dessa ela esquenta bastante o ambiente. Só que para calcular na fórmula aqui a gente precisa o que? Da área, tá? E aí eu vou pegar o que? A área lateral do cilindro, tá? Então eu peguei essa figura aqui só para a gente ter aqui uma noção, tá? Para eu calcular aqui a área lateral do cilindro, é como eu faço um corte aqui e abro ele. Então essa superfície aqui lateral, quando eu abrir aqui, repare que formou aqui uma espécie de um retângulo, tá? De tal modo que a área dessa superfície lateral vai ser o que? Esse, ó, comprimento vezes essa altura aqui, que é a altura aqui do cilindro, tá? Esse comprimento aqui vai ser o perímetro da circunferência, que é o que? 2πr, tá? E, né, a altura aqui vai ser justamente o comprimento, esse comprimento aqui, ó, que ele deu aqui do cilindro, tá?
vai ser o comprimento L aqui. Bom, na questão ele deu o diâmetro, não deu o raio, tá? Só que aí eu vou encontrar que o raio vai ser o que? Metade do diâmetro, tá? Repare, milímetro, para eu transformar para metro, é 10 a menos 3. Então o raio, que é metade disso, vai ser o que? 0,05, certo? Vezes 10 a menos 3, para transformar em metro. 0,05 é 5 vezes 10 a menos 2. Vezes 10 a menos 3. Potência, produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes, que vai ser menos 2 menos 3, vai dar 10 elevado a menos 5, tá? Que está aqui. Então, o raio, né, já fazendo aqui as transformações, vai dar o que? 5 vezes 10 a menos 5 metros, tá? Bom, como eu falei aqui, a área da superfície lateral vai ser o que? O comprimento, que vai ser o perímetro aqui, né, dessa parte aqui circular, que é 2πr, vezes esse comprimento L, que é aqui, ó, de 10 centímetros, tá? Isso aqui tem 10 centímetros, tá? Então, fazendo essas operações, ó, 2πr vezes L, né? Essa área aqui, ó, do filamento que está exposta, né, ali, emitindo radiação devido ao grande aquecimento, vai ser 3,14 vezes 10 a menos 5 metro quadrado, tá? Bom, para achar a temperatura, eu tenho que substituir nessa fórmula aqui, né? Então, lembrando que foi dado, né, que aqui, ó, isso aqui é uma constante física, tá? Então, a gente pegou lá do slide anterior, que é aproximadamente 5,7 vezes 10 a menos 8 watt, né, vezes metro a menos 2 Kelvin, vezes Kelvin a menos 4, tá? Aí eu vou substituir todos esses valores aqui nessa fórmula aqui que a gente encontrou, né? Ó, a potência da lâmpada é 100 watts. Aqui entra a constante de Stefan Boltzmann, né? Vezes a área aqui, vezes a emitância aqui. Bom, então fazendo essa conta aqui, ó, vai ser aproximadamente aqui da ordem, né, de 2,7 vezes 10 a terceira, né, Kelvin, tá? Que é a temperatura aí que o filamento deve aquecer para poder, né, outro mecanismo bastante importante é o mecanismo aqui da condução de calor, tá? Então a condução de calor, o que vai ser expresso aqui são resultados que são observações experimentais, tá? Então, referente à taxa de transferência de calor ou potência, tá? Então, taxa de transferência de energia é igual a potência, não esquecer disso, né? Então, essa taxa, ela é observada aqui experimentalmente, que é proporcional à diferença de temperatura. Então, vamos imaginar aqui, ó, uma barra que está sendo aqui conduzida aqui um calor através dessa barra, tá? Aqui a esquerda está em contato aqui com a fonte quente e a direita está em contato aqui com a fonte fria, tá? Então, beleza. Então, se você tem uma barra aqui de comprimento L e área de seção transversal A, aqui uma área homogênea. Então, quanto maior a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, maior será o que essa taxa, né? Se é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, significa o seguinte: se eu dobro essa diferença, dobro essa transferência. Ou seja, então, à medida, né, que eu cresço essa diferença aqui de temperatura, ou seja, a taxa ela aumenta na mesma proporção, tá? Então, experimentalmente é observado também que a taxa de transferência de calor é diretamente proporcional à área. Então, quanto maior a área, né, maior também vai ser o que? A taxa de transferência. Então, nesse caso aqui, eu coloquei ali como se fosse ali duas barras, ou seja, dobrando a área,
Para eu evidenciar isso, eu mantenho o comprimento constante, né? Mantenho a diferença de temperatura aqui constante e vario somente o que? A área. Se eu dobrei a área, dobro o que? A taxa de transferência, mostrando que também é o que? Diretamente proporcional à área, né? Do corte transversal. E a experiência, ela mostra também, ó, que essa taxa de transferência de calor é inversamente proporcional ao comprimento L da barra. Então, se eu mantiver a mesma diferença de temperatura, mantiver a mesma área, porém eu dobro o comprimento da barra, essa taxa de transferência de calor cai pela metade, ou seja, que é inversamente proporcional. Se eu mantenho tudo aqui constante e apenas o que? Triplico o comprimento da barra, né? A taxa de transferência de calor fica o que? Dividido por 3, ou seja, o que eu faço, né? Aqui no comprimento acontece o que? O inverso, tá? Então a experiência mostra que é diretamente proporcional à variação de temperatura, é diretamente proporcional à área e é inversamente proporcional ao comprimento, tá? Desse material. Então eu posso construir, né, uma equação aqui fenomenológica, né, a partir das observações experimentais do seguinte modo, né? Então a taxa de transferência de calor, que eu estou chamando aqui de H, na condução vai ser dado por isso aqui, tá? Esse H, que vai ser, se é proporcional à diferença de temperatura e diretamente proporcional, né, à área, então é diretamente proporcional ao produto dos dois. Se é inversamente proporcional, né, ao comprimento, então ele vai ser igual aqui ao inverso, né? Então você vai multiplicar a área pela diferença de temperatura e dividir, né, por esse aqui que é inversamente proporcional. Essa constante K aparece aqui como uma constante de proporcionalidade que pode ser interpretado fisicamente como, né, a condutividade térmica do material. Ou seja, né, para os diversos tipos de materiais, você tem uma ampla variação desses valores de K, desde números muito pequenininhos até números, né, bem grandes, né, comparados, em comparação com o outro, né? Então a gente diria o seguinte: a gente pode classificar o material quanto à condução de calor através dele, né, de acordo com esse valor de K, né? Então, para materiais que tem esse K, ou seja, essa condutividade térmica aqui muito grande, ou grande, né, você vai chamar que são os materiais bons condutores de calor, e aqueles materiais que apresentam um K, né, bem pequenininho, a gente vai chamar de isolante, tá? Bom, observando aqui a equação aqui de cima, né, o H aqui vai ser o que? dQ dt, ou seja, isso aqui é uma taxa, tá? A transferência de calor em relação ao que? Ao tempo, né? Então observe que potência é o que? Uma energia transferida no tempo, né, pela unidade de tempo. Então a gente pode utilizar essa fórmula aqui também, tá? Quando necessitar aqui saber a respeito da energia. Bom, no sistema internacional, como eu falei aqui, ó, isso aqui é potência, né? Então esse H aqui, ó, medido em unidade do sistema internacional de potência é o watts. E essa constante K, ela deve ter a unidade tal que, multiplicado com unidade de área de temperatura e dividido por comprimento, né, ao fazer essa conta aqui, esse H aqui vai ter que ser dado em watts, tá? E aí se você fizer essa análise aqui, você percebe que
a condutividade térmica aqui, ó, tem que ter a unidade watt dividido por metro e vezes Kelvin, tá? Bom, com relação aqui à condutividade térmica, né, dos materiais, eu diria que esse K aqui é uma impressão digital térmica do material, ou seja, né, cada um tem a sua condutividade térmica. Bom, então cada material tem sua condutividade térmica aqui definida, tá? Então, como eu falei aqui, os metais, né, que são bons condutores de calor, né, ele tem aqui uma condutividade térmica alta, né? Aí tem materiais aqui intermediários e tem materiais aqui com valores aqui de condutividade térmica, uns valores aqui bem pequenininhos, tá? Pô, se você comparar aqui um número desse, tipo assim, ó, 0,023 comparado com um desse assim, ó, 406, 385, né? Quando você coloca tudo na balança, esse aqui, ó, esse número comparado ao seu peso, quando você coloca tudo na balança, é o peso ali de uma formiguinha, né? Então, o que né, o peso ali de uma formiguinha vai influenciar se você pesar junto, quando coloca tudo na balança, você e formiga tudo junto, tá? Então, como esses valores aqui são tão pequenos que você pode considerar zero, ou seja, né, que não há condução através ali do material, né, ou é tão baixa, né, que é extremamente desprezível, tá? Ou seja, comparado, é como se fosse ali o peso da formiguinha comparado a seu peso, tá? Então coloque tudo na balança, né? Qual a influência ali? É como se fosse zero o peso lá da formiga, tá? Então todo material tem uma condutividade térmica, mas se for muito pequena, você considera como isolante, tá? Porque é muito pequenininha. Bom, aí dos materiais que vocês estão vendo aqui, todo mundo fala, né, que o ouro é um material assim bastante nobre. Aí a gente vem a pergunta, mas o ouro é o que é melhor condutor, ou que melhor conduz calor também? Porque é o seguinte, uma característica que tem aqui dos metais, né? Quanto melhor condutor de eletricidade, melhor condutor de calor também, tá? Aí o pessoal pergunta, mas por que o ouro é tão cobiçado assim, né? Se ele não é nem o melhor condutor e nem o melhor condutor de calor também, né? Se você olhar aqui na tabela, o melhor condutor de calor deles aqui é a prata. Inclusive, o cobre tem até uma condutividade um pouco melhor do que o do ouro, tá? O ouro acho que não está aparecendo aqui na figura não. É um pouquinho maior do que o do ouro, tá? O ouro, se eu não me engano, é 327. Não lembro agora de cabeça. Mas por que o ouro é considerado mais nobre? Por uma característica muito interessante, que o ouro ele não oxida, tá? Então a prata, embora seja melhor condutor de eletricidade e de calor, porém ele oxida muito facilmente, tá? E aí quando ele oxida, ele perde um pouco dessa capacidade, né? O cobre, né, você vê muito bom condutor, mas pode oxidar, e o ouro não oxida de jeito nenhum. Então é devido a isso, né, que é um material nobre, ou seja, que você não perde aquela característica. Então ele vai ter sempre aquela mesma característica de condução térmica ou, né, elétrica, tá? Bom, então vamos mostrar aqui a aplicação e resolução de exercícios, tá? Uma janela cuja área é aqui, ó, de 2 metros quadrados, né, com vidro aqui de espessura de 4 milímetros. A janela está na parede aqui de casa e a temperatura externa é o que? De 10 graus Celsius. A temperatura no interior da casa é o que? De 25 graus Celsius. Aí ele pergunta quanta energia térmica é emitida pelo calor
em 1 hora, tá? Então, e na letra B ele fala, se a energia elétrica custa aqui, ó, 60 centavos de real por cada quilowatt-hora, quanto custa para repor o aquecimento elétrico, né, a transferência de energia que a gente vai calcular aqui no item A. Bom, então para isso, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou anotar primeiro aqui os dados, que é que ele deu aqui, a área, né, 2 metros quadrados, o comprimento, eu já transformei aqui, ó, de milímetro para metro, tá? Então é 4 vezes 10 a menos 3 metros. O TH é a temperatura, né, da fonte quente, né, que é a maior temperatura, 25 graus. E o TC é a temperatura aqui da fonte fria, que é a menor temperatura, 10 graus Celsius. Tá? Aí a gente precisa consultar a tabela. Né? Se você olhar aqui na tabelinha, que esse valor é tabelado, o vidro, cadê? Aqui, ó, 0,8, tá vendo aqui, ó, condutividade térmica? Bom, aí ele quer saber o que? Quanta energia é transferida aqui no prazo aqui de 1 hora, tá? Também, ó, tudo aqui eu estou transformando para o sistema internacional. 1 hora vai ser o que? Equivalente a 3.600 segundos. Já transformei aqui, tá? Então a taxa de calor vai ser o que? A condutividade térmica, a área, né? Temperatura da fonte quente menos temperatura da fonte fria, dividida aqui pela espessura, tá? Então os dados estão todos aí, né? Então usando aqui, ó, a constante, que é o que? 0,8. A área aqui, ó, que é 2, tá vendo? Metro quadrado, né? Que tá aqui. Temperatura da fonte quente 25 menos temperatura da fonte fria, né? 10. 4 vezes 10 a menos 3 eu coloquei aqui 0,004, tá? Então fazendo essa conta, vamos encontrar aqui, ó, que, né, essa taxa aqui de transferência de energia foi de 6.000 watts. Bom, isso aqui é a taxa, ó, potência. Para eu achar energia, eu devo lembrar dessa fórmula aqui, que a taxa H, ó, era a energia transferida dividida aqui pelo intervalo de tempo, certo? Assim, ΔT, tá? Aí se eu separar as variáveis aqui, né, esse ΔQ, eu passo o ΔT aqui que está dividindo, para o outro lado multiplicando. Então vai ser o que? H, né, vezes aqui ΔT, tá? Que é essa expressão aqui, né, que encontrou. Então a energia aí, ó, transferida vai ser dada aqui por essa expressão aqui, tá? Então substituindo aqui os dados, então o H, ó, vai ser 6.000 watts. Aqui eu só fiz a mudança aqui das unidades, né? O watt é a mesma coisa que joule dividido por segundo, multiplicado pelo intervalo de tempo, que é 6.000 segundos. Aí você vai cortar aqui, ó, segundo aqui no denominador com segundo no numerador, vai ficar a energia aqui em joules, tá? Então multiplicando, ó, 6.000 vezes 3.600, né? Colocando aqui em notação científica, porque dá um número muito grande, então é mais conveniente apresentar em notação científica. Vai dar 2,16 vezes 10 a 7, o que? Joules. Pronto, então achei a energia aí transferida em 1 hora. Bom, vamos ver quanto custaria, né, se fosse consumido em termos ali de energia elétrica, né? Ele deu aqui o custo, que é de 60 centavos ou 0,6, né, reais para cada quilowatt-hora, tá? Então, a energia, o custo total seria o que? O consumo, que vai ser essa energia aqui, vezes o custo, né, unitário, tá? Então é só multiplicar um pelo outro, aí eu tenho mais ou menos o valor, tá? Bom, aqui já está
Então, substituindo aí, vamos ver, o consumo foi o que? 2,17. Só que aqui, ó, o quilowatt-hora, eu precisei transformar, tá? Quilo é 10 a terceira. Então, o watt é joule por segundo, ó. Então, eu botei 10 a terceira joule por segundo, que é aqui, ó, quilowatt, tá vendo? Então, 10 a 3, né? Watt. Vezes hora. Uma hora aqui, para transformar, representa o que? 3.600 segundos, tá? Aí eu coloquei aqui as unidades para ver se cortar, ó. Esse joule cortou com esse joule. Esse segundo cortou com esse segundo, ficou aqui real. É bom fazer isso quando a gente tem dúvida, para a gente ver se está no caminho certo, né? Então repare que a unidade aqui ficou toda em real, tá? Fazendo essa conta, ó, 2,16 vezes 10 a 7 vezes 0,6 dividido por, né, 10 a terceira e dividido por 3,6 vezes 10 a 3 deu um valor aqui aproximado de R$3,60, tá? Uma barra de ouro está em contato térmico com uma barra de prata de mesmo comprimento e área, conforme mostrado aí na figura. Uma extremidade da barra composta é mantida a 80 graus Celsius e a extremidade da barra oposta está a 30 graus Celsius. Quando a transferência de energia atinge o estado estacionário, qual a temperatura na junção? Bom, então nesse exercício aqui, a gente tem o seguinte, né? Você tem o formato aqui da barra é o mesmo, ela só é composta, né? Que metade aqui, ó, do comprimento é ouro e outra metade do comprimento aqui é o que é a prata, tá? Bom, vamos anotar, né? Os dados que foram dados aqui na questão, que é o seguinte. Ela tem, como tem o mesmo formato, então essas áreas aí são iguais, né? A área do ouro, a área da prata, como são iguais, eu vou chamar tudo aqui de A, para facilitar. Os comprimentos também são iguais, tá? Então, o comprimento aqui, ó, da barra de ouro é igual ao comprimento da barra de prata. Então, para não ficar criando um monte de variável, eu vou chamar tudo aqui de L, né? Então, aqui é L e esse outro pedaço aqui é L, tá? Eu posso buscar também na tabela a condutividade térmica da prata e do ouro, tá? Então veja aqui, ó, a condutividade do ouro, que é 314 watt por metro Kelvin, e a condutividade aqui da prata vai ser 400 watt por metro Kelvin, tá? Perceba que aqui, ó, você tem um isolante para evitar que haja troca térmicas, né, com o meio exterior, tá? Para que todo o fluxo de calor fique aqui restrito, né, a condução através da barra. Bom, no estado estacionário, tá? O estado estacionário é quando atinge a condição de, digamos assim, de equilíbrio, né, que a coisa ali se estabiliza, né? Que você vai colocar em contato térmico, né, com essas duas temperaturas. Então significa o seguinte, que no decorrer do tempo, um ponto fixo aqui, a temperatura vai mudando até ela se estabilizar num valor fixo de temperatura. Então a palavra estacionário na física significa o seguinte, independente do tempo, só depende o que? Da posição. Então significa que atingir o estado estacionário, cada ponto aqui, ó, sobre essa barra vai ter uma temperatura fixa, tá? Então ela só vai depender só vai depender da posição aqui. Então, nesse caso aqui, você vai ter uma temperatura fixa aqui nessa junção, tá? E aí a gente pode também fazer algumas considerações, que é o seguinte, ó, no momento que atingir aqui o estado estacionário, né, a taxa de transferência de calor ao longo da barra é igual, tá? Então a taxa de transferência aqui através do ouro é igual
a taxa de transferência igual ao que da prata, tá? Igualando essas relações, a gente pode escrever aqui as relações, né? Que é condutividade do ouro, área. Aí vai ser o que? Temperatura da fonte quente menos a fonte fria. Lembrando que a extremidade oposta aqui, ó, a extremidade que está em contato aqui com a fonte fria é a temperatura da junção, tá? Dividida aqui pelo comprimento. E no caso aqui, ó, a taxa de transferência no calor vai ser o que? A condutividade da prata, a área da barra, temperatura da fonte quente, que é a temperatura na junção, menos temperatura da fonte fria, que é aqui, ó, 30 graus, dividido aqui pelo comprimento, tá? Bom, fazendo isso aqui, ó, observe o seguinte, que, ó, esse A é igual a esse A, então eu posso cancelar, o L aqui é igual a esse L, eu também posso cancelar aqui nessa equação, tá? Aí a gente vai continuar aqui desenvolvendo, tá? Então, para desenvolver aqui, o que é que eu vou fazer? Né? Eu substituí aqui, ó, o 314, que é aqui do ouro, e o 407 aqui é da prata, tá? A gente vai aplicar aqui o produto notável, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, 314 aqui vezes 80, né? Vai dar ali, ó, vai dar aqui embaixo, né? 25.120, né? Menos aqui, ó, vai ser 314 vezes T, que deu aqui, ó, menos 314T. Agora a gente vai fazer esse aqui, ó, 407 vezes T, né, que tá aqui, né, menos, aí vai fazer esse vezes esse, 407, né, vezes 30, vai dar aqui, ó, 12.000, aqui, 12.210, tá? Vamos pagando aqui. Aí desenvolvendo isso aí, se a gente resolver, né? Aí é só passar aqui, ó, o 407, né, para o outro lado, né? Muda o sinal. Aí o 25.120 passa para o outro lado. Aqui é só manipulação, né? E aí quando você resolver a equação, você vai encontrar que essa temperatura aqui, ó, deu igual a 51,8 graus Celsius. Bom, eu trouxe mais um exercício aqui, que é o seguinte, né? Uma das extremidades de uma barra longa, isolada aqui na superfície lateral para impedir perda de calor para o ambiente. Então você tem esse azulzinho aqui, ó, que é a parte aqui que está isolando, tá? Está em contato térmica com água em ebulição, né? Na pressão atmosférica, tá? Então, essa extremidade aqui, ó, esquerda aqui do cobre, em contato com a água em ebulição. Se a água está em ebulição, a pressão atmosférica, então significa que essa ebulição ocorre a 100 graus Celsius, tá? Bom, então vamos lá. E a outra extremidade está em contato com banho térmico de água e gelo, que no caso aqui é o aço, né, que é a extremidade oposta, está em contato térmico aqui com água e gelo. Então a temperatura aqui, ó, desse banho térmico aqui é de 0 graus, tá? Celsius. Né? Água e gelo tem que estar a 0 graus Celsius. A barra é composta por uma seção de 1 metro de cobre, com extremidade aqui no vapor d'água. Então você tem aqui, ó, 1 metro, e essa extremidade aqui tá, né? Aqui, ó, nesse vapor d'água ou água em ebulição, tá? E ligada pela outra extremidade a uma seção de aço de comprimento L2 aqui. Então, a outra extremidade da barra de cobre está ligada aqui a esse pedaço aqui da barra de aço, de um comprimento L2 aqui ainda desconhecido, tá? E esse aço, né, tem uma das extremidades aqui imersa aqui na mistura aqui água e gelo, que é a 0 graus Celsius. As duas seções têm o que? Área de 4 centímetros quadrados, ok? A temperatura da junção entre o cobre e o aço é o que? De 65 graus Celsius, depois de atingir o estado estacionário. Bom, então
Qual a quantidade de calor por segundo que flui através da barra? Então, no caso aí, ó, calor por segundo significa o que? Energia por tempo. Energia por tempo representa o que? Potência térmica, ou, né, o H, ou taxa de transferência, né, de calor, tá? Então, essa pergunta aqui da letra A, ele está me perguntando qual o H através da barra, né? No caso aqui, a barra de cobre, né? Ou não, no caso está perguntando aqui, mas a gente sabe que o calor é um só, né? Tanto pelo cobre como pelo aço, tá? E aí pergunta na letra B qual o comprimento de L2. Então vamos lá, né? Na resolução, lembrando que é o seguinte, ó, a taxa de transferência de calor através da barra é dada por essa fórmula aqui, né? Que é o que pede aqui na letra A. A condutividade térmica, a área, né, do corte aqui transversal, diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, né, dividido pelo comprimento aqui da barra, tá? Na tabela, as condutividades térmicas do cobre e do aço são respectivamente, ó, do cobre 385, né, watts por metro grau Celsius, e, né, o do aço vai ser 50,2 watts por grau ou por metro grau Celsius. Bom, lembre que lá na tabela estava dando a unidade de Kelvin aqui, né? Mas como na fórmula aqui, ó, aparece variação de temperatura, e a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, então nessa fórmula aqui, nesses valores aqui das constantes, tanto faz eu colocar aqui grau Celsius ou Kelvin, que vai representar a mesma coisa, tá? Então não tem nenhuma transformação a se fazer, tá? Justamente pelo fato de que isso aqui é o que? Variação de temperatura. Bom, a quantidade de calor por segundo é dado por... Então eu escrevi aqui, ó, essa fórmula, substituindo os dados aqui pelo cobre, né? Que é o que a gente tem, tá? Então tem aí, ó, a constante térmica, a condutividade térmica 385, a área, né, que foi dada aqui, ó, eu transformei de centímetro quadrado para metro quadrado, tá? O fator de transformação aqui, ó, de centímetro quadrado para metro quadrado é multiplicar por 10 a menos 4, tá? A diferença de temperatura, então aqui vai ser o que? 100 menos 65, dividido aqui pelo comprimento da barra, que é 1 metro, tá? Então, basta fazer essa conta aqui, vocês vão encontrar que essa taxa de transferência vai dar 5,39 watts. Bom, aí na letra B, ele quer saber o comprimento de L2. Basta lembrar o seguinte, ó, que no estado estacionário, a taxa de transferência, né, através aqui da barra de cobre, que é o HC, tem que ser igual à taxa de transferência aqui através da barra de aço, que é o HA. Ou seja, você igualando as duas relações, tá? Então vamos igualar aqui. Vai ser o que, ó? Condutividade do cobre vezes a área, temperatura aqui da fonte quente do cobre, que é 100, menos a temperatura da fonte fria do cobre, dividido pelo comprimento. Aí eu vou escrever essa mesma relação aqui para o aço, né? Que vai ser a condutividade do aço, né, que multiplica a área, tá, vezes a temperatura aqui da fonte quente do aço, menos a temperatura aqui da fonte fria do aço, que é 0, dividido aqui pelo comprimento. Observe o seguinte, eu não coloquei o valor da área, porque a área mesma aparece aqui e aqui, então ela vai o que? Se cancelar, não é isso? Então, ele já soma aqui da equação. E basta o que? Resolver a equaçãozinha aqui, né? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 385, essa diferença aqui vai dar o que? 35, né? 385 vezes 35 vai dar 13.475. E do lado direito aqui da equação, eu vou multiplicar 50,2 vezes 65, tá? Que vai dar 3.263. Então, para resolver, eu passo aqui o L2
para a esquerda aqui multiplicando, e esse valor aqui eu passo para a direita o que? Dividindo, tá? De tal modo que você vai fazer o seguinte, você vai pegar 3.263 dividido por 13.475 para encontrar L2 igual a 0,242 metros. Bom, então tá aí o resultado. Só queria fazer uma observação seguinte. Aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, eu calculei tudo, não foi? Aqui, ó, esse lado esquerdo todo eu calculei aqui. Eu poderia não fazer essa conta aqui, fazendo o seguinte, eu poderia pegar e substituir do lado esquerdo aqui, que é o HC que a gente já calculou. Aqui, ó, pegar e substituir por esse valor aqui, tá? E fazer a conta só do lado de cá. Só que aí, se eu fizesse assim, eu ia precisar substituir essa área aqui, ó. Cadê? 4 centímetros quadrados aqui. Só que, no caso aqui, é transformada, né? Para 4 vezes 10 a menos 4, tá? Ia dar o mesmo resultado também. Só foi uma outra forma de fazer. Bom, tem mais uma questão aqui que caiu aqui no ENAD, né, de 2014, que é o seguinte: um ambiente termicamente confortável é uma das condições que devem ser considerados em projetos de edificações. A fim de projetar um ambiente interno com temperaturas de 20 graus Celsius para uma temperatura externa média, né, de 35 graus Celsius, o engenheiro considerou no dimensionamento um fluxo de calor através da parede externa de 105 watts por metro quadrado, conforme ilustra aqui a figura, tá? A tabela a seguir apresenta os valores de condutividade térmica para alguns materiais de construção, né? Que aqui, ó, concreto, né, pedra natural, placa aqui de aglomerado de fibras de madeira, né? Placa de madeira prensada, né? E placas com espuma rígida, né, de poliuretano, tá? Então aqui, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A fim de obter a temperatura interna desejada, selecionados entre os materiais apresentados na tabela acima, qual deve ser a composição ali da parede interna. Então eu vou calcular utilizando esses dados aqui que ele deu, né, e ver o que mais se aproxima desses valores que estão aqui, tá? Bom, no caso aqui, repare, então só repetir aqui a figura para poder facilitar. A taxa de transferência, perceba que aqui ele colocou, eu usei K, né, no meu desenvolvimento teórico, aqui ele usou lambda, né? Então eu só mudei aqui na forma para lambda, lembrando que o lambda aqui agora é a condutividade térmica conforme foi colocado aqui na tabela, tá? Bom, então a gente tem os dados tudo, vamos ver lá, ó. Ele deu o valor de 105 watts por metro quadrado. Então o que é que eu fiz aqui, ó? Ele não deu a potência térmica, ele deu a potência por área, que é uma quantidade realmente interessante para dimensionar, tá? Porque aqui não é o valor total absoluto, mas é para cada metro quadrado você tem essa potência aqui, que que atravessa aqui essa superfície, tá? Então isso aqui expresso dessa forma, é expresso assim na forma de dimensionamento, né, que é para cada metro quadrado, tá? Para eu expressar da forma como foi dado aqui, ó, essa área que está aqui, eu passei para o lado de H aqui dividindo, então ficou o que? H sobre A. H é medido em watts e a área é medida em metro quadrado. Então, esse 105 aqui, ó, eu vou substituir no lugar aqui de H sobre A, tá? Aí vai no lado direito vai permanecer, ó,
condutividade térmica e diferença de temperatura dividida aqui pelo comprimento, tá? Então, eu só passei a área para o lado de cá dividindo. Bom, então para encontrar essa condutividade térmica, a gente vai substituir os dados que foram dados, né? Então, potência sobre área é o 105, que a gente substitui aqui no lado esquerdo. A condutividade térmica aqui, ó, lambda, é o que a gente quer descobrir, né? As diferenças de temperatura, né, entre aqui o externo, que é 35, e o interno, que é 20, ó, 35 menos 20, dividido aqui pelo comprimento, que no caso aqui é a espessura, viu, do material. Transformando em metro, 20 centímetros vai dar o que? 0,2, tá? Bom, é só a gente aqui trabalhar essas contas, né? Então, se eu multiplicar aqui, ó, 35 menos 20 dá, dividido aqui por 0,2, deu o que? 75, tá? Então, lambda vai ser o que? 105 dividido por 75, né? Quando eu divido um pelo outro, vai dar igual aqui, ó, 1,4 watt por metro quadrado Kelvin, tá? Bom, aí comparando aqui na tabela, a gente encontra aqui, ó, que o material aqui é concreto.